Galera, essa é a questão que a gente olha o desenho, a gente vê o tamanho dela, a gente já fica com medo e a vontade que vem logo de prima é de fazer o quê? Chutar. Chutar uma resposta. Mas eu vou mostrar para vocês que essa questão ela não é um bicho de sete cabeças, ela não é tão difícil quanto ela aparenta ser, pelo contrário. É uma questão bem simples até da gente resolver. Ó, vamos ler o problema primeiro. Sem dispor de uma trena de comprimento suficiente, um pedreiro determinou a medida do desnível, que ele chamou de D, de um terreno, valendo-se da propriedade da propagação retilínea da luz. Bom, beleza. Propriedade da propagação retilínea da luz, isso aqui é física. A gente não vai entrar nesse contexto de física ainda, tá? Não vou falar de física com vocês. Mas a gente vai analisar essa questão e resolver usando os conhecimentos de matemática que a gente já tem. Então, aqui, ó, observou que, em determinado momento do dia, um muro vertical de 1,5 metros de altura, construído na parte alta do terreno, projetava uma sombra de 0,4 metros sobre a parte superior do terreno, que era plana e horizontal. No mesmo instante, o desnível do terreno projetava sobre a parte mais baixa, igualmente horizontal, uma sombra de 1,6 metros, conforme a figura. Com suas observações, foi capaz de deduzir corretamente que o desnível do terreno era de... Gente, o que eu tenho aqui? Eu vou analisar esse desenho agora. Esse desenho eu tenho um muro, aqui eu tenho 0,4 metros, que é a sombra, aqui é o raio, ó, de sol que o problema está falando. E quando o raio de sol atinge o muro, o que acontece? Projeta uma sombra no chão de 0,4 metros. O mesmo raio de sol vem, ó, na mesma direção, no mesmo sentido. Ele vem e ele projeta no desnível também uma outra sombra. Só que como a distância, né, o desnível é maior que o muro, e isso a gente já consegue observar pela imagem, o que vai acontecer? A sombra também, representada aqui por esse desnível, vai ser maior. Então, aqui eu tenho 1,6 metros e aqui eu tenho 0,4 metros. O muro, gente, apesar de não estar aqui no desenho, ele deu a medida do muro. É 1,5 metros. E isso a ETEC costuma fazer nas provinhas dela, nos vestibulinhos. Eles colocam aqui no problema um valor, uma determinada medida, um preço, enfim, e não coloca no desenho. E aí, quando você vai analisar o desenho, você acha que tem valor faltando, mas não tem. Se você olhar aqui no problema, você pode localizar facilmente essa informação aqui, que é a altura do muro. Bom, gente, com isso, dá pra gente montar o quê? Dá pra gente montar uma proporção. E por que dá pra gente montar uma proporção? Porque a gente tem figuras proporcionais. Da mesma forma que a gente tem a proporção em frações, que é, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui, fazer um exemplo com vocês. 1/2 é proporcional, é igual a 2/4. O que eu fiz aqui com 1? Eu multipliquei por 2. Eu faço aqui embaixo, ó, com 2. O que eu fiz em cima, eu faço embaixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E aí eu obtenho frações proporcionais. A mesma coisa dá pra gente fazer com desenhos. Eu tenho aqui um quadrado, vamos imaginar um quadrado bem retinho aqui, tá? E as medidas desse quadrado, vamos imaginar que o lado dele seja 2. Eu posso aumentar esse quadrado proporcionalmente. E aí, o que eu faço? As medidas vão para 4. Deixa eu apagar aqui.
para tentar ficar um pouco reto. E aí, gente, o que eu tenho? As medidas, vamos supor, que elas saiam de 2 e sejam 4. O que eu fiz? Eu aumentei proporcionalmente cada um dos segmentos desse quadrado. E aí, eu multipliquei por 2 e obtive 4. A mesma coisa que eu faço aqui na fração, eu faço aqui na figura. E aí, eu obtenho figuras semelhantes, proporcionais. Esses triângulos acontece a mesma coisa. Por que triângulo? Porque aqui a figura que forma com o muro, a sombra e o raio de sol é um triângulo. A figura que forma com o desnível, a sombra desse desnível e o raio de sol é outro triângulo. Eles estão posicionados em lugares horizontais igualmente horizontais. E aí, o que eu posso deduzir disso? Eu posso concluir que esses triângulos, eles são proporcionais. E tem mais uma dica que vem aqui pra gente. Se a gente olhar esse 0,4 e se a gente olhar esse 1,6, vamos tirar rapidinho a vírgula dele. Ó, 4 e 16. O que a gente tem? A gente tem segmentos proporcionais, ó, que aumentaram. Se eu multiplicar o 4, nesse caso aqui, por 4, eu tenho quanto? 16. Se eu multiplicar 0,4 por 4, eu vou obter quanto? 4 vezes 4, 16, sobe 1, desce 6. 4 vezes 0, 0, o 1 vem aqui, ó. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula no meu resultado também. Eu tenho que eu multipliquei por 4 e obtive esse segmento aqui, 1,6. É 4 vezes maior que esse segmento aqui, ó. Esse 1,6 é 4 vezes maior que esse segmento aqui, ó. Ou seja, a sombra feita pelo muro tem 0,4 de tamanho. A sombra que é feita pelo desnível tem 4 vezes o tamanho da sombra aqui do muro. O que eu fiz com esse 0,4 para chegar em 1,6, eu faço com esse 1,5 para chegar na altura do desnível. Então, se eu multipliquei por 4 esse 0,4 e obtive 1,6, basta eu fazer o mesmo com 1,5. Então, 1,5 eu vou multiplicar por quem? Por 4. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2, desceu 0. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Uma casinha depois da vírgula. Uma casinha depois da vírgula, meu resultado. Isso é igual a 6 metros. Qual é o tamanho do meu desnível? 6 metros. A alternativa A. E olha só, você ia querer desistir dessa questão antes de tentar. Viu como não é tão difícil assim? Espero que tenha ajudado você e vambora! Arruma aprovação aí na ETEC.